Esquadrões de Suporte Tático da Legião. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as forças, facções e unidades do Warhammer 30.000. Cenário: a sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para paz, só há tempo para guerra. Se você deseja ver o canal prosperar, então curta e se inscreva. E hoje vamos dar uma breve olhada em um dos tipos de unidade, que claramente denotam a diferença entre os exércitos da Grande Cruzada e aqueles da Era do Império. E possivelmente os indômetros subsequentes para os fuzileiros espaciais não mudaram muito para o observador casual, mas posso garantir que esse simplesmente não é o caso. A própria função deles foi radicalmente transformada e depois transformada novamente. Agora, infelizmente, você vai ter que me perdoar pela falta de uma história. Só voltei ao país ontem, então não tive tempo de criar uma canção adequada. Espero que você possa me perdoar só desta vez. O folclore. As esquadras de apoio tático eram empregadas pelas legiões Astartes durante a Grande Cruzada e a terrível heresia de Horus naquela época. As legiões têm fuzileiros espaciais liderados por um semideus da guerra, o Primarca, progenitor genético dos guerreiros, embora nem todos os vissem como filhos. Mas mesmo aqueles que desprezavam ativamente suas legiões ainda sabiam intrinsecamente como elas operavam, do que eram capazes, onde se destacavam. Cada um era como um chefe em um restaurante com estrela Michelin. Cada um tinha sua própria especialidade, mas todos podiam travar uma guerra sem restrições. E os esquadrões e materiais de guerra que eles tinham eram como os ingredientes usados para formar o prato perfeito. E a equipe de apoio tático era um pilar naquela época. Agora, uma equipe tática na Era do Império pode ter uma arma pesada e uma arma especial, pois elas são consideradas mais leves e adaptáveis do que a arma pesada. A arma especial oferece respostas para todos os tipos de situações. No entanto, na Era da Cruzada, o principal guerreiro da linha de batalha não era o Astro Militarum, nem a Guarda Imperial, nem mesmo seu antecessor espiritual, o Solar Auxiliar ou a Milícia. Os Astartes. Os fuzileiros espaciais eram tão numerosos que eram eles que compunham a força principal, lançados no meio ou contra o inimigo. Por isso, eles precisavam fornecer e apoiar a quantidade necessária para formar as unidades especializadas exigidas para uma força equilibrada. A esquadra tática também era algo totalmente invertido, desde sua posição e colocação original nos capítulos até a das legiões nos capítulos dos fuzileiros espaciais. O objetivo final dos guerreiros é a honra de serem habilidosos o suficiente, capazes o suficiente, experientes o suficiente para poderem fazer parte das esquadras de linha de batalha, a lendária esquadra tática. É algo de versatilidade e poder devido à adição da arma pesada e da arma especial. Mas então precisava ser assim para o espaço moderno. Os fuzileiros lutariam uma guerra totalmente diferente, sob circunstâncias totalmente diferentes, e qualquer fuzileiro da Legião provavelmente choraria com a degradação de sua posição. E a importância nos exércitos do Imperador. Naqueles dias de lenda, nos primeiros tempos do Império, o esquadrão tático era um dos, se não o mais baixo degrau no cursus honorum, a escada de poder e respeito. Um fuzileiro espacial, uma legião, como os Astartes, seria formado em meio a grandes esquadrões de marines táticos. A maioria das legiões exigia que seus inducti ocupassem essa posição antes de serem considerados verdadeiros fuzileiros espaciais. Embora, obviamente, sempre haja exceções que confirmam a regra, mas isso se devia novamente à questão dos números. Portanto, era necessário provar seu valor nas esquadras táticas antes de ser promovido para o próximo estágio, que geralmente era nas esquadras de apoio. Mas o que são elas? Uma esquadra de apoio tático era formada por fuzileiros com a armadura de combate padrão da época. Mesmo assim, não usavam o sagrado bolter com baionetas de corrente ou lâmina. Não. A esquadra de apoio tático usava armas especiais típicas das táticas modernas, mas todos os membros estavam equipados com elas.
Assim, portanto, cada um recebia a mesma arma para cumprir um papel tático muito específico. Essas armas eram o lança-chamas, o rifle de plasma, o calibre Volkite ou carregador Volkite, o canhão rotativo ou o temido rifle de fusão derretedor, mostrando a variedade na fabricação de armas. Apesar da designação geral, nenhum esquadrão de apoio era igual em função, como sempre. Eles teriam granadas crack, frag, pistolas bolter, é claro, e muitos poderiam ou estariam armados com espada-serra. Para aqueles encontros próximos do terceiro tipo, onde os Xenos eram numerosos e o combate era pessoal naqueles dias. Eles também teriam a opção de portar uma Legião Vexilla, o estandarte da unidade para a honra, que era a força vital dos marines da Legião, talvez até mais do que agora. Anuncie o Vox para comunicação e solicitação de apoio orbital ou aéreo, e comunicação com seus lords, é claro. E o Scanner Augury, para visualizar melhor o campo de batalha e interceptar quem tentasse flanquear ou surpreender os marines padrão. Um sargento poderia estar armado com uma variedade de armas e armadura de artífice, pois eram muito abundantes naquela época. Um lança-chamas de mão, pistola de plasma ou supressor vulcânico. A opção de combate, corpo a corpo. Armas de valor são armas de energia, punhos de energia, garra relâmpago ou, é claro, a motosserra padrão, geralmente escolhida junto com o rino. O transporte para as esquadras de apoio visava suprir rapidamente lacunas e levar suas armas onde fossem necessárias, num piscar de olhos. Quando as legiões lutaram entre si, na heresia de Horus, irmãos mataram irmãos, banhando a galáxia em sangue, especialmente os fuzileiros espaciais. Foi uma matança tão eficaz que as legiões foram despedaçadas, seu poder quase esgotado, e a destruição sofrida durante a heresia e a purgação posterior deixou tantos mundos forja e colmeias destruídos que o excedente de produção necessário para sustentar exércitos inteiros de fuzileiros espaciais simplesmente deixou de existir. Foi perdido. Mas se o Adeptus Terra liberasse toda a sua semente genética, eles poderiam então colocar tantos marines em funções não combativas e cultivar os zigotos para repor os números até níveis de cruzada em meros séculos, milênios no máximo. Mas a realidade é que eles não fazem isso, porque um exército assim não seria apenas impossível de sustentar fornecendo armaduras, armas e naves. Mas os humanos comuns do Império, exemplificados nos altos senhores de terra, não tolerariam tal medida, mesmo que pudessem. Mas certamente, ó Balduíno, essa seria a resposta à ameaça dos Xenos, do herege, do demônio, da bruxa. Quando o Império está cercado por todos os lados, por que eles não fizeram isso? Se é possível? Bem, caro ouvinte, a resposta é uma palavra: medo. A heresia de Horus revelou o poder dos fuzileiros espaciais aos humanos. Antes, a fúria de ferro das legiões era quase exclusivamente desencadeada contra os Xenos, né? Algumas colônias recalcitrantes também foram vistas em ação nas guerras de unificação, mas isso foi há tanto tempo que poucos ainda lembram de seu efeito. A heresia e suas batalhas mostraram aos humanos comuns do Império o quão aterrorizantes e poderosos os Space Marines eram. Isso marcou tão profundamente a psique humana que ela nunca se recuperou totalmente. Prova disso é o retorno do Sol Vingador, Robert Guilliman. Pois até mesmo este digno, o filho do imperador, era tão desconfiado que teve que dissolver suas legiões de incontáveis filhos, embora realmente desejasse poder manter um exército de fuzileiros espaciais no tamanho de legiões. Mesmo 10.000 anos depois, o medo enraizado na humanidade tornou isso politicamente impossível. Os fuzileiros não foram desperdiçados ou destruídos, mas divididos em capítulos. Novamente, caiu em sua própria armadilha, pois não foi o próprio Guilliman quem escreveu o Codex Astartes. Não foi ele quem afirmou isso? A Legião dos Fuzileiros Espaciais? Era. Poder demais nas mãos de qualquer homem criaria tentação demais para a tirania. Assim, quando acusado de hipocrisia, nem mesmo ele conseguiu argumentar, negociar ou deliberar de forma a convencer sua população humana a aceitar esse gigante do passado.
E assim, a Legião Primaris foi desfeita, assim como os primogênitos. Uma pena, mas então considero Roboute um verdadeiro enigma. Uma conversa para outro momento, talvez, e agora preciso me contradizer. Confuso, né? Pois os tempos estão mudando tão rapidamente hoje em dia. De sua própria maneira, Guilliman, com suas unidades primárias, ressuscitou o Esquadrão de Apoio Tático. Agora ele rompeu com o passado e restaurou os capítulos a um padrão, muito mais parecido com os exércitos de cruzada. Para quê? São os Hellblasters ou os Esquadrões Inferna. Mas um esquadrão de apoio tático por si só. Unidades de 5 ou 10 homens armados com lança-chamas ou armas de plasma. A Roboute mostra sua intenção com a reestruturação dos Marines, declara sua intenção de forma tão ousada. Os Marines campeões primogênitos eram uma força defensiva acima de tudo, especialistas em realizar ataques de decapitação, destruindo os líderes inimigos e unidades-chave. Assim, a guarda poderia então triturar o restante. Agora, o Primarca mostra sua intenção de transformar os Marines em uma força agressiva de recriminação. Mais uma vez, tudo o que posso dizer é: boa sorte para você, filho Vingador. Talvez mais de seus irmãos retornem para ajudá-lo nessa, que é a mais ousada de todas as estratégias. Mas, de fato, é a única escolha que lhe resta. Pois qualquer império que lute apenas de forma defensiva acabará perdendo terras e recursos. Deslizando aos poucos, mordida a mordida, setor a setor. A fria realidade é simples para o Império e para toda a raça humana. Para sobreviver, é preciso atacar. E assim, Roboute reestrutura seu exército para fazer exatamente isso. Aqui termina a história. Agora vamos para a utilização. Agora, antes de prosseguir, devo admitir que ainda estou jogando Horus Heresy 20. Atualmente, algumas pessoas se incomodam e dizem: você não gosta do que eu gosto, então somos inimigos. Você se opõe ao avanço do progresso. Você está no caminho. Você é um problema para você. Rejeite meu novo brinquedo. Mas isso simplesmente não é verdade. Isso é um hobby e deve ser aproveitado como você quiser, quando quiser, onde quiser. Só porque você gosta das novas refeições Fusion, não significa que eu não possa preferir lasanha. E o meu gosto por lasanha não diminui nem ataca de forma alguma a sua escolha pela novidade mais quente. Simplesmente não é para mim. Dito isso, agora vou descrever como percebo o uso do Esquadrão de Apoio Tático em Horus Heresy 20 e espero que aqueles que jogam o 30 possam encontrar algum valor nisso. E mesmo assim, o entretenimento geral pode ser aproveitado até por aqueles que não participam de nenhuma heresia de Horus ou jogos de tabuleiro. Jogar por paixão pode ser divertido, mesmo que seja um hobby ou atividade na qual você nunca tenha intenção de participar. Agora, o Esquadrão de Apoio Tático é uma mistura de coisas. Eles não têm a opção de linha para fazê-los conquistar objetivos, já que muitos jogos de heresia de Horus giram em torno de objetivos. Isso realmente pode prejudicá-los, mas o maior problema é o custo deles para uma unidade grande de infantaria padrão. Eles são razoáveis, mas suas armas são extremamente caras em 20, muitas vezes mais caras do que opções de armas pesadas. Sim, é tão ruim, mas santo trono, eles são divertidos de montar e colocar em campo, por isso o Esquadrão de Apoio é uma ótima unidade. Se você não economizar pontos agora, alguns trazem resultados e usos mais evidentes que outros. O esquadrão equipado com lança-chamas e espada-serra pode avançar e atacar de forma brutal. As unidades com Vulkite Charger não são muito melhores do que o Balter. Eles conseguem ferir tropas inimigas com mais facilidade e têm habilidades de deflagração, mas não são muito melhores, principalmente por causa do alcance menor. Mas as outras opções deles, são bem interessantes. A ameaça do esquadrão armado com plasma é clara contra alvos que não sejam exterminadores pesados ou tanques, mas muitos acabam eliminando seus próprios membros. Com as armas superaquecidas, eles disparam tiros que atravessam a armadura dos fuzileiros. Canhões rotativos são muito eficientes para todas as legiões, exceto os guerreiros de ferro. Eles disparam uma quantidade enorme de balas de baixo impacto graças à sua alta cadência de tiro, já que são metralhadoras rotativas.
Ela consegue prender unidades enquanto tentam se proteger, desacelerando toda a linha de frente ao impedir seu avanço. Muito irritante para muitos, especialmente para um general, pois isso efetivamente causa um congestionamento no meio do campo. O esquadrão Valkyrie Caliber pode ameaçar dreadnoughts, transportes leves e esquadrões inteiros. Não são tão perigosos ou opressivos quanto as versões de apoio pesado, mas causam dano na maioria das coisas. Uma boa escolha de arma para todos os tipos de oponentes, quando seus espaços de apoio pesado já estão preenchidos no quadro de organização das forças. Mas, sem surpresa para quem me conhece, eu prefiro o santo graal do grupo. É caro. Perclusivamente muitos pensam, mas elas são uma maravilha. Claro, só posso estar falando dos esquadrões Melter, Melt. Para mim, elas são perfeição. Eu as adoro tanto. Só peço um rinoceronte, dados de sorte e um alvo. Um tanque de fortificação, um cavaleiro até, ou um guerreiro heróico que precisa ser derrotado. Se usados corretamente, eles podem matar quase qualquer coisa, exceto os senhores da guerra, ou aqueles tanques escondidos atrás de escudos de sinalização. Como vou mostrar nos vídeos para os apoiadores, eles podem ser distrações, efeitos, tesouros escondidos ou, como chamo de forma grosseira, bloqueadores de avanço. E esse é frequentemente o meu uso favorito do esquadrão. Sabe, aquele momento em que seu oponente está prestes a agir. Então esse esquadrão entra no alcance. E então o oponente tem que atrasar o avanço deles, removendo o ímpeto deles, bagunçando o plano deles, causando confusão, forçando erros enquanto eles reavaliam a situação. Lindo! Mas vamos discutir isso nos vídeos no Patreon que vão sair assim que eu puder. A caixa de suporte tático também é uma das poucas verdadeiras pechinchas de toda a linha, porque você recebe todos os tipos de armas nessa caixa. 60 armas completas, ou seja, poder de fogo para 6 esquadrões ou 12 se usar unidades de 5 homens, legal. Uma pena que elas sejam tão caras no campo de batalha, mas talvez seja por isso que a caixa seja tão barata em comparação com outros tipos. Mas como não jogo Horus Heresy competitivamente e prefiro criar narrativas, o custo não é tão relevante para mim. Eu coloco as miniaturas que eu quiser, quando eu quiser. Eu apenas confio que meus amigos façam o mesmo. Mas ai daqueles que não fazem isso, pois secretamente, quando sou provocado, já ensinei mais de um novato a não despertar a ira do velho dente. Porque posso tirar as luvas de pelica quando quiser. Gosto disso. Mergulho a mão na água e bato na parte de trás das pernas deles. Eles não vão esquecer tão cedo. Eu não luto competitivamente, mas isso não significa que eu não possa, porque eu jogo pela diversão e amizade, pela história e pela matança. É uma fuga da realidade, então lembre-se de aproveitar cada segundo do seu hobby, desde criar, pintar, converter, planejar e jogar. E claro, o conforto de uma boa cerveja após a batalha, com os guerreiros já guardados para o próximo evento. Então deixe o ego e o estresse do lado de fora e aproveite a diversão que pode ser vivida. Então, com esse hobby, como tudo na vida, realmente depende do que você coloca nele para receber de volta. Eu fui Baldemort, seu fiel servo. Me esgote também. Se gostou do vídeo, faça isso por mim. Faça pelo seu tio Baldemort. Não só ouça estas palavras, absorva, pratique e viva-as. Não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Também, Lu.